Olha Rio, só. me espere. Vamos falar um pouquinho de Daniel Silveira, Vini? O deputado Daniel Silveira deve continuar em comissões na Câmara dos Deputados Federais. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo agora no Morning a advogada Mariane Cardoso. Vou explicar quem é ela para vocês. Ela é mestre pela UFMG e ela reuniu juristas de diferentes ideologias em favor da graça concedida ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Perdão, a graça concedida pelo presidente da República ao deputado Daniel Silveira. Mariane, bom dia. Eu queria que você pudesse explicar um pouquinho para a gente quais foram os juristas que assinaram esse seu manifesto. Ah, tá joia. Prazer estar aqui com vocês, Prazer bom dia. Foram vários professores de diversas instituições reunidos pelo professor Ives Gandra. Dentre eles também estava o professor Dalari, estava a professora Janaína Pascoal, inclusive o professor Modesto Carvalhosa, que do ponto de vista ideológico nem tem concordado tanto em alguns aspectos políticos, mas no que tange aos aspectos jurídicos, nesse caso, todos eles chegaram ao denominador comum de entender que se trata de um decreto constitucional e que não cabe revisão pelo Poder Judiciário, nesse caso, em razão das circunstâncias em que ele foi concedido. Paulinha. Mariane, eu queria que você, por favor, detalhasse isso pra gente, né? Porque o juridiquês, ele entrou para o nosso dia a dia e quem não fez a universidade, quem não fez a pós-graduação, fica completamente perdido. Eu acho que principalmente quando falam que foi a interpretação, eles falam, não, mentira, cada um pode interpretar de um jeito. Queria que você explicasse, assim, para leigos mesmo, onde é que está tudo bem com isso e onde o processo dele está errado, o processo contra ele. Eu quero entender direitinho, assim, como se fosse para um bebezinho. Ô, Paulinha, e a confusão também está na coisa da separação das punições, né? Porque ao mesmo tempo ele pode ser condenado e inelegível, aí tem gente que quer justamente dar a graça, mas manter a inelegibilidade. O que está errado é uma zona em toda a história dele? No julgamento. O que é absolutamente errado? Porque eu acho que aí que está o consenso de pessoas que pensam, enfim, a esquerda, a direita, independente do que ele falou, né? No processo lá jurídico, o que é que tem de muito errado ali? Bom, é importante, em primeiro lugar, esclarecer o seguinte. A reunião que aconteceu ontem, ela acabou levando a uma declaração pela constitucionalidade do decreto. Então, é importante que eu esclareça isso, em primeiro lugar, para separar os assuntos, porque uma coisa é a constitucionalidade do decreto, outra coisa são as questões todas que envolvem o processo do deputado Daniel Silveira, que envolvem debates polêmicos e bastante profundos. Então, quando eu trato da constitucionalidade, eu estou falando em nome de vários juristas que assinaram em conjunto uma nota. Agora, quando eu estou tratando das questões atinentes ao deputado Daniel Silveira, isso já é em torno de um debate. Então, eu posso esclarecer esses aspectos, mas eu estou falando a minha opinião técnica. Então, o consenso é assim, a graça concedida pelo presidente está prevista na Constituição, deve valer, e é isso aí. Exatamente, deve valer, é um exercício, é um ato soberano do presidente da República, os poderes são separados, então, na verdade, a graça é um instrumento, inclusive, de freios e contrapesos, que se chama, entre os três poderes, porque não existe um poder que é acima dos outros. Muito embora a gente esteja sendo, muitas vezes, enganado com esse sentimento, porque muitas vezes parece que o Supremo Tribunal Federal é um poder acima dos outros, na verdade, isso não é uma realidade. Inclusive porque, do ponto de vista propriamente até técnico, os poderes que representam o povo, que a Constituição fala, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Os poderes que têm caráter representativo são o executivo e o legislativo. O poder judiciário é um poder técnico, cabe a ele julgar, não cabe a ele apontamentos ou entendimentos políticos. Então, não é porque o STF está fazendo isso que ele deveria. Né? Então, para ficar bem claro, agora, o posicionamento dos professores emitidos na nota de ontem foi eminentemente constitucional sobre o decreto. Sim.
Por que isso foi feito? Né? Para explicar para vocês o contexto do porquê que eu tive essa ideia e o professor Ivis Ganda abraçou o projeto, né? esse sonho de reunir esses juristas, porque a academia jurídica, muitas vezes, acaba até se acovardando em razão da forma como muitos professores de esquerda se posicionam. Muitas pessoas, às vezes, defendem democracia, defendem Estado de Direito, mas não aceitam quem pensa diferente. Então, muitos professores ficam, às vezes, com medo de expor suas opiniões, expor que discordam do STF ou de expor que não são de esquerda ou que são de direita e são atacados nas universidades públicas. Então, a coragem desses professores ontem foi muito grande para se posicionarem de um modo firme, não entre esquerda e direita, mas de forma técnica. Porque, ao contrário do que às vezes a gente é levado a pensar, as questões jurídicas não são por interpretação e opinião. Existe ciência jurídica. Então, muitas vezes, é possível sim olhar para uma decisão vinda de quem for e falar, essa decisão está errada. Pois então, Mariane, mas aí eu volto um pouco atrás. A gente está falando do indulto, da graça, eu volto na condenação do Daniel Silveira. Ele foi legitimamente condenado, porque a gente percebe pelo bom senso, e aí não precisa de juridiquês, que um homem que propere desaforos, a gente acabou de ver aqui o Ciro Gomes dando desaforos e dando um soco em alguém. O que o Daniel Silveira fez foi exatamente uma série de desaforos. A ideia da proporcionalidade como princípio de justiça, o que eu entendo como leigo que sou, é que foi ferida completamente. Como é que você condena um homem a quase 10 anos de cadeia, baseada numa lei de segurança nacional que estava impedindo o livre exercício dos poderes, que estava ameaçando a democracia por uma série de desaforos? Você está falando que existem questões objetivas constitucionais a serem seguidas. Você acha que, e em que medida você acha que o STF atropelou essas medidas constitucionais, condenando um homem a 9 anos de cadeia por uma meia dúzia de desaforos? E qual seria, no seu ver, a intenção subjetiva? Seria política? Seria persecutória? A gente vê o próprio Barroso dizendo coisas absurdas assim, a gente não está julgando o Daniel Silveira. A gente está julgando uma ameaça nacional e global à democracia. O ministro pode fazer isso? Em que medida você pode tolher o ministro de fazer um exagero e um arroubo retórico sociopolítico com um discurso ideológico desse para condenar um homem de maneira injusta, como foi o caso do Daniel? Perfeitas as suas colocações. Só preciso esclarecer que, em relação a esse ponto, eu estou tratando de uma opinião técnica minha, como uma pessoa que estuda direito já há um bom tempo e realmente tem se debruçado a respeito dessa questão. Bom, em primeiro lugar, para que haja um processo, uma condenação considerada válida, é preciso que haja o que a gente chama de devido processo legal. Sim. O que é devido processo legal? Para falar de uma forma simples, é cumprir aquilo que as normas constitucionais e processuais estabelecem como um processo adequado. Uma questão muito básica é que o julgador seja um julgador imparcial. Nesse caso, aconteceu algo que eu nunca vi acontecer na história como operadora do direito, que foi o próprio julgador dizer o seguinte: ao cometer o ato criminoso, o acusado disse contra este relator as seguintes palavras. Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso deixa claro que, na verdade, o relator do processo era vítima. Sim. Então, o instituto que a gente chama de suspeição, que é o que diz que é um julgador relacionado pessoalmente ao caso, positivo ou negativamente, ou seja, se ele gosta, é amigo do réu, se ele é pai do réu, filho, se ele é vítima do réu, ou se ele é vítima, ou se ele não gosta, ou se ele é inimigo, ele não pode julgar a causa. Por quê? Porque ele é levado, muitas vezes, a deixar de observar normas legais, tentando apenas punir, apenas se vingar. Só vingar. Então é isso. Paulo, e a gente vê pelas imagens que o texto foi lido diretamente para o presidente Jair Bolsonaro ontem nesse evento, né? Mas quem pode limitar? Peraí, só um minutinho, Adriane, só um minutinho. Tem Zoe e Guga, por favor. Mas eu vou completar. Não, a questão é sobre os bastidores mesmo, que eu tenho um pouco de curiosidade. A deputada Bia veio de Brasília para participar dessa reunião com vocês e ela ligou, o Bolsonaro, não, o presidente Bolsonaro ligou para ela e conversou com vocês. Eu queria saber um pouco dos bastidores, o que foi conversado.
Sim, o que foi conversado foi justamente, a gente levou ao presidente o teor daquela carta, o professor Ives Gandra leu para ele em primeira mão, logo após ela ser aprovada. Foi um bastidor único para mim, enquanto experiência, porque os professores se ativeram a cada palavra, a cada vírgula, nós discutimos cada elemento daquela declaração, do ponto de vista técnico mesmo. E isso foi muito importante, eu acredito, para o presidente, é por isso que ele entrou em contato, porque foi um momento claro de parte da doutrina robusta se posicionando de uma forma favorável a ele, porque muitas pessoas, na verdade, se posicionam de forma favorável, tecnicamente ou politicamente, mas muitas vezes não têm coragem de se posicionar de forma pública nesse sentido. Então, isso que é importante. Guga, você. Isso é um movimento claramente político, isso não tem nada de jurídico, né? Inclusive, eles passaram para o Jair Bolsonaro o que eles escreveram, a carta em primeira mão. Olha o nível de subserviência ao bolsonarismo. E aí ela tenta levar para a esquerda, não, porque os esquerdistas não gostam de se posicionar, a gente quer se posicionar. Abraham Weintraub é contra esse decreto do Jair Bolsonaro. Weintraub é esquerdista, não tem nada a ver com esquerda. Tem gente de esquerda, de direita, que vê esse decreto como inconstitucional, porque é inconstitucional. Como é que você não vê desvio de finalidade em um decreto em que o Bolsonaro está deixando de fazer com que cumpra a pena uma pessoa que faz parte de um grupo político dele e que trabalha para ele, que faz esses ataques para o bolsonarismo? Ele vai e protege a pessoa de cumprir um dia de pena sequer e não vê desvio de finalidade. Ainda passa para o Bolsonaro a carta, ainda fala que é coisa de esquerdista. E a Bia Kicis estava no meio. Não tem um jurista de esquerda nessa história, óbvio que não tem. Agora, fica a pergunta, já que você não vê desvio de finalidade para a pena de Daniel Silveira, você também não veria se o Jair Bolsonaro conceder perdão, essa graça do perdão aos filhos dele? Se o filho de Jair Bolsonaro for preso, ele pode fazer a mesma coisa, na sua opinião? Você acha normal? Em primeiro lugar, muito me estranho você falar que não tem nada de jurídico, sendo que foram os professores mais renomados do país que disseram isso numa nota pública, cuja formação é inquestionável. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, você está colocando requisitos para um ato soberano do presidente da República que não estão na Constituição, e o problema do STF é justamente esse. É querer colocar palavras da Constituição que não estão lá. E, em terceiro lugar, é um ato absolutamente jurídico e técnico, sim, porque, inclusive, do ponto de vista político, professores extremamente respeitados e renomados, com mais bagagem técnica e currículo do que qualquer ministro do STF, tais como ministros Ives Gandra e Modesto Carvalhosa, não concordam politicamente, mesmo assim concordaram nesse aspecto jurídico. Então, do ponto de vista político, você pode dizer o que quiser, mas do ponto de vista jurídico, a nota é retocável. Não, mas você não respondeu. O importante é isso. Como é que você se comportaria se ele quiser absolver, se ele quiser conceder pena ao filho dele? É normal? Você acha normal? Tá tudo bem? E você disse que não é questão de achar normal ou não achar normal. Não é questão de achar normal ou não achar normal. A questão é que a nota foi bem específica relacionada a esse decreto nesse caso. Nesse caso houve, inclusive, um ato soberano do presidente da República que é praticado em observância e separação dos poderes. No entanto, nesse caso específico, há uma justificativa que é muito plausível, que é justamente a inobservância do devido processo legal em razão de vários aspectos muito graves e em relação propriamente à própria liberdade de expressão. Porque o caso específico gerou uma violação, é questionável do ponto de vista de observância da liberdade de expressão do deputado, justamente porque a Constituição ressalva a possibilidade de um deputado poder dizer quaisquer palavras e a respeito disso não ser incriminado, não ser perseguido. Eu não estou com isso defendendo o conteúdo que o deputado Daniel Silveira disse, mas quem é representante do povo é o presidente da República, não é o do Supremo Tribunal Federal. Então, em um caso desse, cabe como mecanismo de freios e contrapesos de observância e separação dos poderes, um mecanismo específico para que haja uma readequação de justiça aplicada ao caso, o que é respaldado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque em vários outros casos ele respaldou legitimamente, inclusive em casos muito mais graves do ponto de vista criminal. Doutora, desculpa, a falta de respeito do colega. É assim mesmo. Não, quem não tem argumento faz isso mesmo. Quem não tem argumento, você tem falta de respeito. Deixa eu agradecer aqui a participação da advogada
advogado. Guga, a gente não tem tempo, são 11 horas e 24 minutos agora. Deixa eu agradecer aqui a participação da advogada Mariane Cardoso, ela que é mestre pela UFMG e que reuniu alguns juristas justamente em apoio a essa graça concedida pelo presidente da República, ao deputado Daniel Silveira. Obrigado, doutora, volte sempre.